Aula 23. A segunda epístola aos Tessalonicenses. Essa segunda epístola paulina, enviada à igreja de Tessalônica, visava corrigir alguns equívocos com respeito à volta de Cristo, assunto abordado por Paulo na primeira carta que enviara a essa igreja. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Os crentes tessalonicenses estavam desejosos pela vinda do Senhor, porém, estavam aguardando tal fato de maneira errada. Muitos estavam sendo pesados para a igreja, andando ociosos de casa em casa, sob o pretexto de santificar-se para a vinda do Senhor. Estavam, a bem da verdade, provocando muitas confusões e desordens, além de estarem vivendo à custa dos que penosamente trabalhavam pelo pão cotidiano. Nesse ponto, Paulo é enfático. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Imagine se todos os cristãos vendessem suas casas e bens, abandonassem seus trabalhos e estudos e se mudassem para a igreja e ficassem de casa em casa, se alimentando e suprindo suas necessidades básicas. Sem dúvida alguma, seria um terrível transtorno, pois só na imaginação já percebemos o caos que tal situação provocaria. Foi uma situação semelhante que levou o apóstolo Paulo a escrever a segunda epístola aos Tessalonicenses. O apóstolo a escreveu, sobretudo, para corrigir certo erro doutrinário que certos crentes estavam espalhando no seio da igreja, de que o dia do Senhor já havia chegado, e também para disciplinar os crentes problemáticos. Paulo corrige tal erro dizendo: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E exorta os crentes que estavam sendo pesados para que procurem trabalho, procurando diariamente seu próprio pão. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. O apóstolo Paulo escreveu segundo aos Tessalonicenses, sobretudo para corrigir o erro doutrinário que certos crentes estavam espalhando no seio da igreja, de que o dia do Senhor já havia chegado, e também para disciplinar os crentes problemáticos. Toda essa turbulenta situação havia roubado a paz dos fiéis e também desestabilizado a igreja e, consequentemente, deixado a obra de Deus em grande descrédito, levando o corpo de Cristo em Tessalônica a sofrer grandemente. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve que o dia do Senhor está próximo, enquanto que na segunda, ele escreve para corrigir o engano de que o dia do Senhor
já tinha chegado. A segunda epístola aos Tessalonicenses. Essa epístola foi escrita dentro de uma perspectiva eterna, ou seja, Paulo escreve para seu tempo, procurando infundir fé naqueles que não se preocupavam em levar uma vida santa, e estimula os genuínos cristãos a permanecerem no alvo proposto, tendo em vista alcançarem a glória do Senhor. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve que o dia do Senhor está próximo, enquanto que na segunda ele escreve para corrigir o engano de que o dia do Senhor já tinha chegado. A segunda epístola aos Tessalonicenses. Data: Tem existido muitas controvérsias em torno da exata data em que esse documento sagrado foi escrito, e até mesmo muitas histórias fantasiosas. As diversas datas sugeridas por teólogos ocidentais diferem consideravelmente de antigas tradições orientais que fazem menção da época da escrita, e isso tem dificultado precisar de forma mais confiante a data da epístola em questão. É quase certo que ambas as epístolas aos Tessalonicenses foram escritas em Corinto, pouco depois de Paulo ter saído de Tessalônica. O fundo histórico deste acontecimento se encontra no livro de Atos, capítulo 16 e 17. Assim, a data provável dessa epístola fica estabelecida no final do ano 50 depois de Cristo, pouco depois de Paulo ter escrito primeira aos Tessalonicenses. A segunda epístola aos Tessalonicenses. Autor: O autor de 2 aos Tessalonicenses é o apóstolo Paulo. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. Essa segunda epístola paulina, enviada à igreja de Tessalônica, visava corrigir alguns equívocos com respeito à volta de Cristo, assunto abordado por Paulo na primeira carta que enviara a essa igreja. Jesus Cristo, revelado em Tessalonicenses. Segunda aos Tessalonicenses, traz uma apresentação de Jesus que procura infundir fé no coração dos leitores, ao passo que lhes instrui sobre o fato de não necessitar abandonar tudo e simplesmente esperarmos o arrebatamento. Diante dessa verdade,
Jesus Cristo é apresentado como aquele que há de vir. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Os assuntos relacionados à questão da parousia, ou Dia do Senhor, está em foco nessa segunda epístola. A segunda vinda de Cristo recebe a ênfase maior na composição do conteúdo dessa carta. Tema central: estabelecer uma relação entre o conteúdo da segunda epístola aos Tessalonicenses e o objetivo principal pelo qual foi escrita é a chave para se encontrar o tema central. Aliás, essa é a fórmula empregada para se encontrar o tema central em quase todas as epístolas e cartas escritas pelos apóstolos. Partindo desse esquema, teríamos: o tema central de 2 aos Tessalonicenses é a vinda do Senhor com relação ao ânimo, consolo, vigilância e santificação do crente. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. palavra-chave.